A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. Infelizmente, nós perdemos um amigo, né? Não era membro da igreja, mas era uma pessoa que participou há muito tempo, sempre aparecia na igreja. Uma pessoa que a gente tinha uma estima, né? Não é só minha, eu posso dizer que é da estima de muitas pessoas dessa igreja. Né? A família também, que tem uma estima muito grande. Né? O Felipe, que infelizmente, né, faleceu num acidente de carro, né? Todos sabem. E eu convidei a família, toda a família do Felipe, para estar nesse culto hoje. Né? Quem é da família do Felipe? Só levanta a mão para a gente visualizar. Olha só quantas pessoas, né, que fazem parte da família dele. Então eu convidei a família no intuito de trazê-los aqui para nós, como igreja, demonstrarmos também o nosso consolo, né, o nosso amor e o nosso carinho que nós temos pela família dele. Né? O Felipe, ele recebeu da palavra. O que a gente tinha que fazer como servo de Deus na vida dele, a gente fez. A gente pregou, a gente cuidou, a gente discipulou. Quem esteve junto com o Felipe acompanha ele durante um tempo, né? Olha lá, ó, quantas pessoas, né? Olha lá o João, que desde o começo caminhou com ele, né? E outras pessoas que iam com o passar do tempo, a Vanderleia, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus que tiveram pessoas que amaram ele, cuidaram dele, se importaram. Posso dizer para a família que nós já choramos muitas vezes pelo Felipe, sabia? Nós já oramos muito pelo Felipe, pela Sara, né? Cadê a Sara? Está ali a Sara, né? A Rebeca, quanta gente orou por essa família, né? A Raíssa, logo em sequência. E não é difícil, não é fácil para nós a gente estar aqui, né, nesse dia acolhendo e falando sobre isso. A gente se entristece realmente. Mas nós como igreja, nós não estamos hoje aqui para orar pelo Felipe, porque pelo Felipe já não adianta mais orar, né? Ele já está na mão do Senhor, né? E agora cabe ao Senhor. Já não temos como alcançar ele lá. Mas tem uma família enorme aqui, tem uma esposa, tem filhos, tem uma geração que ficou aqui e nós temos como dever, como igreja, como família, a cuidar dessas pessoas, né? Essa semana eu pedi para algumas pessoas estarem visitando, foram lá com certeza na casa da Sara, da Solange, levaram alguma coisinha. Né? Você também, como igreja, tem toda a liberdade de visitá-los, de estar lá como igreja, ó, mesmo que seja lá tomando um chimarrão, mesmo que seja lá tomando um tererê, conversando, é importante. Isso faz parte. Né? E agora nós vamos ler uma declaração, na verdade, que a família preparou, contando um pouco da história do Felipe, né? Na verdade uma homenagem, né, para toda a família. A Márcia vai estar fazendo essa leitura. E na sequência, nós vamos, como igreja, orar por essa família, nós vamos dar as nossas mãos, nós vamos orar por essa família, nós vamos abraçar essa família. Você que é líder de célula, você vai dizer para essa família de todo o coração, pode contar comigo, tá bom? Você que acompanha outras pessoas, principalmente pessoas que já fazem parte dessa família. E também depois no final nós vamos levantar um clamor por essa BR, nós vamos levantar um clamor, né, porque tem acontecido muitos acidentes, recentemente outro aqui, depois perto da fábrica de bolacha, e nós como igreja não podemos nos calar. Nós temos uma arma poderosa que é a oração e a intercessão, e hoje nós vamos orar, nós vamos clamar para que esses acidentes cessem em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Amém? Você crê também? Amém. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu vou estar lendo para vocês. E muitos aqui tiveram a oportunidade de conhecer o Felipe, né? Então vão conseguir visualizar melhor o que eu vou estar lendo. Felipe Rodrigues de Freitas, nascido em Céu Azul, aos 3 de junho de 1993. Cresceu e estudou como muitos jovens céu-azulenses, em que brincou, jogou bola com seus colegas. Teve que, muito cedo, sofrer uma grande perca. Aos 13 anos, encontrou o pai morto, onde marcou muito o início de sua juventude. Início esse que vindo de uma família muito simples, onde o filho de Osmar Freitas, em memória, e Lourdes Freitas,
começou a trabalhar na lar aos 18 anos. Numa festa junina, onde conheceu sua esposa Sara Cáceres, na qual namoraram e se uniram ainda mais cedo, pois Jesus, na sua glória, deu a esse jovem casal a riqueza de ser pai, onde acompanhou sua esposa em todos os exames, consultas, pré-natais, pois tinha um amor muito grande. Assim nasceu, prematura, a sua querida filha Sara. A ambição em dar à sua família tudo de melhor, como sua esposa ainda era muito jovem, o papel de pai foi exemplar, amoroso. Quando Rebeca completou 1 ano de vida, nasceu então Raíssa, também prematura, e como um pai dedicado, cuidou, amou as suas filhas. Isso tudo, para ele, elas eram as suas princesas. Seus maiores tesouros e alegria. A alegria dele era brincar com elas, sentar na rede com sua família, tomar tererê. Querendo dar o melhor para a sua família, então começou a viajar. Era sua primeira viagem. Ligou para sua esposa e conversou com ela e com sua filhinha Rebeca às 13h43 e disse: Neguinha, já estou voltando para casa. Mas, como o destino preparou algo diferente. Outros caminhos no dia 20 de outubro, às 3h15 da tarde, na BR-277, faltando somente 10 minutos para chegar em casa, sofreu um grave acidente, onde partiu para a eternidade, deixando seus 6 irmãos, mãe, sogro, sogra, cunhados, sobrinhos, esposa, a sua esposa Sara, e suas filhas Rebeca, de 1 ano e 5 meses, e Raíssa, de apenas 5 meses. Felipe, muitas pessoas passam esse mundo e por este mundo, mas poucas podem ser exemplo de amor, bondade, dedicação. Apenas pessoas especiais ficam eternamente em nossos corações. Tudo o que queremos é estar com você, mas tu fosse privilegiado a estar junto com o Pai. Amém? Queria chamar o pastor para a gente estar orando por essa família. Quero que a família nesse momento se coloque em pé, a igreja também. Eu quero que os líderes de célula que estejam presentes aqui, aqueles que não estão, se for possível, estiver lá atrás, chame eles, por favor, estiverem fora do templo. Todos eu quero aqui, nós vamos interceder por essas famílias, nós vamos clamar. Aqueles que fazem parte também do meu grupo de discipulado. Chegue perto dessa família, se você conhece algum deles, chega do lado. Vamos, igreja, dar as mãos, amém? Quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado, que você forme aí no sentido de unidade. Nós estamos juntos. Pode colocar uma música para nós, fazendo um favor, Jennifer. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Eu quero dizer para essa família que, desde o velório, eu disse para vocês, a gente acompanha vocês em todo momento lá, e eu não falei da boca para fora, eu disse de verdade, e disse em nome da igreja porque eu conheço essa igreja. Vocês não estão sozinhos. Nós não vamos deixar vocês sozinhos. Nós não vamos deixar de cuidar de vocês. Eu já disse para a Sara que o lugar da Rebeca e da Raíssa crescer é aqui na igreja, que o lugar de todos eles é aqui, buscando a Deus, servindo a Jesus. E como a gente cantou hoje, Deus tem uma nova história. Deus é aquele que consola, que conforta. Nós não temos como questionar o tempo de Deus. Deus é Deus. Mas nós temos como receber sempre o consolo dele. E eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos então erguer a nossa voz em oração. Você que está próximo dessa família, você pode dar um abraço nessa pessoa, como um sinal de consolo. E em nome de Jesus, igreja, começa a orar. Começa a clamar agora por essa família, pelas irmãs, pela mãe. Começa a clamar pela esposa, começa a clamar pelas filhas. Começa a clamar pelos parentes que estão aqui, pelas pessoas também que não estão, que não vieram aqui hoje, mas que estão sofrendo essa dor. Comece a clamar agora, porque nós servimos ao Deus Consolador, ao Espírito Santo que é Consolador, e Ele consola todos os corações. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, neste momento, Senhor,
clamar a Ti, pedir ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa tocar essas vidas agora. Deus amado, que o Teu Espírito Santo Consolador, Pai, aquele que enxuga todas as lágrimas, Senhor, Deus, esteja agora tocando cada coração desse, Deus, e esteja enxugando essas lágrimas, Senhor. Nós estamos aqui como igreja compadecidos, Pai, nós estamos aqui como uma família que somos na fé, dizendo, Senhor Deus, obrigado por ter nos colocado junto dessa família, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer por essa família. Deus amado, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que reescreva a história dessa família. Deus amado, em nome de Jesus, que a história do Senhor venha ser reescrita sobre a vida da Rebeca, sobre a vida da Raíssa. Nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre essa geração, Deus, que está vindo adiante, Deus, essa geração que o Felipe deixou, Senhor. Eu peço ao Senhor agora, Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor dê força para essa família, que o Senhor abençoe essa família, Deus querido, em nome de Jesus. Pai amado, que o Teu Espírito Consolador possa trazer essa paz, toda angústia, toda tristeza, toda depressão vai embora. Deus, que permaneça nesses corações a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. E não saia daqui hoje sem dar um abraço nessa família, sem dar um abraço nessas pessoas, sem acolhê-los, em nome de Jesus. Pode se assentar, meus queridos. Amém, família? É isso que eu queria dizer para vocês. E nós não vamos orar somente hoje. Nós vamos seguir orando pela família de vocês. Eu já disse isso. Nós vamos se encarregar de cuidar dessas menininhas também, da Rebeca, da Raíssa, que nós já acompanhamos já desde quando ela estava lá na maternidade, lá ficou um mês lá as duas. Nós já acompanhamos e nós não vamos deixar de acompanhar, de ser um sustento. E eu falo isso em nome de vocês também, de toda a igreja, dos que estão aqui e dos que não estão. Vão em nome de Jesus, fortalecer os nossos laços. Essa família é para isso, não é? Se a igreja não servir para isso, para consolar, como o Espírito Santo que habita em nós é consolador, nós temos que ser consoladores, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela presença de vocês. Que Deus os abençoe muito, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus ministrou muito a minha vida. Quem aqui tem passado momentos que precisam, da força do Senhor? Levanta a tua mão, independente do problema que você está passando. Olha só, Eu também preciso, eu levanto a minha mão, todos sabem, Graças a Deus, o meu sogro está em casa já, não está mais internado, Está bem melhor, E eu não sou diferente de vocês, todos nós estamos, às vezes enfrentamos momentos difíceis, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Graças a Deus que nós temos o Senhor do nosso lado. Lucas capítulo 22, o versículo 43, nós vamos ler até o versículo 46, tá bom? Se você encontrou, por favor, se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Senhor Deus, essas são palavras, Senhor Deus, que o Senhor viveu. Essas são palavras que foram escritas sobre o Senhor. O Senhor viveu isso nessa terra. E eu quero pedir agora ao Teu Espírito Santo Consolador que nos visite nessa noite e que possa nessa noite renovar cada vida que está aqui presente em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Talvez na sua Bíblia esteja uma versão um pouquinho diferente. São palavras diferentes, eu li numa linguagem mais atual. Lucas capítulo 22, versículo 43 em diante. Esse relato,
né, tem a ver com o que Jesus estava aqui, ó. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Onde Jesus estava? No jardim do Getsêmani, uma noite antes, na verdade, na madrugada em que ele foi preso. Na madrugada em que ele foi preso, foi traído, né? E ele estava, e o que me marcou nesse texto, dizendo aqui no comecinho dele, diz assim, ó, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ó Jesus, chamou os discípulos num canto, falou, vem orar comigo, né? Chamou os discípulos para serem como amigos, como consolo dele, estarem ali junto, orando, clamando e buscando a Deus nas madrugadas, olha só, num monte, né, num jardim chamado Jardim de Getsêmani, é uma montanha. E ali diz que a angústia que ele sofria, sabendo do que ele ia passar como ser humano, era tão grande que ele chegou a suar gotas de sangue, né? Isso é algo que a medicina explica. Quando a pessoa chega a um nível de estresse tão alto, né, que isso brota do corpo, né, prevendo já a sua morte. Jesus está aqui prevendo, já sabendo o que lhe acontecia. Um pouco antes ele está orando, Senhor, orando ao Pai, né, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. O Senhor Jesus, aquele que nós servimos, o nosso Deus, é aquele que nos conhece, sabe tudo aquilo que nós passamos. Amém? O que Jesus conquistou para nós, né? Isso tudo antecedeu a sua morte, depois da sua ressurreição, ele voltou a viver, ele venceu a morte, ele subiu aos céus, hoje ele está à destra de Deus Pai. Né? Hoje ele é o nosso Senhor, né? Ele é o próprio Deus. O que Jesus conquistou para nós? Jesus conquistou para nós a salvação. Jesus conquistou para mim e para você a vida eterna. Essa vida ela é passageira mesmo. Né? Essa vida passa. Todos nós, né? A Bíblia diz, talvez alguns, quando a vinda de Jesus chegar, talvez não passe pela morte física, mas a maioria vai passar pela morte física, vai morrer. Todos nós temos isso como um destino certo. Mas Jesus deu para você, se você entregou tua vida para Ele, uma vida eterna. Ou quer dizer, uma vida que não vai ter fim. Ele salvou você, você tem salvação através de Jesus. E qual que é o caminho dessa vida eterna? Qual é o caminho dessa vida eterna? Jesus. Ele mesmo vai dizer, em João 14, versículo 6, que Ele é o caminho. Ninguém vai chegar ao Pai, senão por Ele. Não tem outro caminho. Quanto custou essa conquista de Jesus por nós? Quanto custou esse amor de Deus por nós? Custou a vida do próprio Deus, que Ele se fez, dele Deus, Ele se fez homem. Olha só, o nosso Deus se fez homem e habitou entre nós para nos dar a vida, para mostrar para nós o caminho da salvação. Então, meus irmãos queridos, eu quero que você entenda que o Deus que nós servimos, nós não servimos Ele, porque Ele não fez nada por nós, Ele já fez muito. Ele já deu por nós uma vida eterna, pode ter certeza. Você entregando a tua vida para Cristo, você vai passar dessa vida para a vida eterna. Né? Você não vai ter uma morte espiritual. A morte espiritual é quando a pessoa morre sem Cristo. Nós vamos passar, então, por uma vida eterna, junto com o nosso Deus. Está entendendo? Paz eterna no nosso coração. Não vai precisar fazer campanha por causa de paz, porque a paz já vai estar lá. Não vai precisar chorar, porque o nosso Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas, os sofrimentos que passamos. E vai nos dar uma nova alegria, um novo coração, um novo corpo. Um corpo que não adoece. É o que a Bíblia nos diz. Uma total harmonia. Esse foi um dos maiores exemplos de Deus para as nossas vidas. Saber que Ele nos ama. Saber que Ele se entregou por nós. E saber que antes disso, Ele padeceu todas as coisas possíveis na sua época. Jesus chorou. Em João capítulo 11, se você ler lá depois na sua casa, João capítulo 11 narra a morte do seu amigo Lázaro. Quando Jesus chega onde Lázaro estava,
Diz o versículo, né? Jesus chorou. Você já chorou? Jesus também. Por isso que ele te entende. Por isso que ele conhece teu coração. Além dele ter nos criado, ele sofreu tudo aquilo que alguém poderia sofrer. Nosso Deus, ele não é um Deus alheio às nossas dificuldades. Não é um Deus alheio, não é somente um ou outro que enfrenta momentos difíceis na vida. O nosso Deus enfrentou e venceu. E é por isso que ele diz assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só a palavra que ele nos dá. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Fala para o teu irmão, você vai vencer. Por isso que ele é o nosso Salvador. Olha em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Eu vou ler para você, se você quiser anotar aí, para você ler depois, já está aqui pronto. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, está falando de Jesus, naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus sabe o que é perder alguém, Jesus sabe o que é ser desprezado, Jesus sabe o que é ficar sozinho. Sabia que Jesus sabe o que é ficar sozinho? Nesse mesmo texto que nós lemos em Lucas, ele chamou os seus discípulos para ir com ele em oração. E ele clama, ora, se angustia, e quando ele percebe, o que os discípulos estão fazendo? Estão dormindo. Dominados, diz o texto, dominados pela tristeza que os discípulos estavam, não suportando o que eles estavam passando, eles estavam dormindo. E Jesus fala para eles assim, levantem-se e orem. Em um outro texto fala assim, vocês não puderam estar comigo nem uma hora em oração. Às vezes quando a gente se sente sozinho, Jesus sabe o que é isso. Por isso que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que a Bíblia diz. É por isso que ele não nos abandona. Jesus é o amigo fiel que jamais nos abandonará. Você pode até virar as costas para Deus, mas Deus nunca virará as costas para você. A não ser quando chegar o dia do juízo. E ali já não... Ali é a hora do julgamento. Mas enquanto não chegar, até esse momento, ele é o amigo fiel, que te ama, que cuida de você, que se importa com você. Que diante das dores que você passou, ele sabe, porque ele passou quase todas essas. As da época dele possíveis, ele enfrentou todas, e ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, Jesus sabe o que você está passando. E não é saber pela teoria, tá? Não é saber de ler num livro, é saber de viver. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Esse texto é muito importante. Esse texto é muito lindo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Até o 5 diz assim. Eu vou ler, tá? Você anota aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Olha só. Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Aqui está a chave. Aqui está. Deus não somente fica ali, passando a mão na nossa cabeça. Ele sabe o que nós passamos. Ele venceu também as dificuldades. Ele venceu o mundo. E Ele nos ajuda então a vencer os momentos difíceis que nós passamos, para que nós nos tornemos consoladores também. Para que nós possamos dar um abraço em alguém que perdeu alguém, para que nós possamos dar um abraço em alguém que está passando um momento difícil em casa, um momento difícil financeiro, um momento difícil com os filhos, um momento difícil com a esposa, um momento difícil sozinho, às vezes pela solidão, um momento difícil no trabalho. Ele nos faz assim. Não é em tudo. Por exemplo, na minha vida, não é em tudo. Eu não estou graduado em tudo. Mas em algumas coisas o Senhor já me fez passar um pouco da faculdade da vida. E nisso que Ele fez eu passar, eu sei muito bem o que falar. Ou às vezes sei muito bem que não precisa falar nada. Não é verdade? No que você tem passado? O que você tem enfrentado? Vamos continuar o texto. Com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo
se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Cristo é tudo. Jesus é tudo. Guarde isso no teu coração. Jesus é tudo para a tua vida. É o que você precisa para viver. Sem Jesus não dá. Agora com Jesus você tem tudo. Se você estiver no barco em alto mar sozinho, né? Figurando isso aí. Se você estiver no barco em alto mar sozinho, você está enrolado. Mas se você estiver com Cristo, pode vir a onda que for. Pode acontecer o que acontecer. O seu barco não vai afundar. Amém? O seu barco não vai afundar, porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus, está no barco com você. Amém? Esse texto realmente ele é muito forte. E esse texto ele fala muito com aquilo que nós pregamos algumas semanas atrás. Nos ensina a ser o terceiro. Quem esteve aqui na ministração do terceiro? Você pode ver na internet, tem lá no site da igreja, que nos ensina a sermos servos, nos ensina a sermos pessoas consoladoras, pessoas que realmente se importam com os outros. Não só pessoas que sabem sobre os outros, mas pessoas que se importam com os outros. Pessoas que se importam com a vida alheia. Pessoas que se importam com as famílias que estão enfrentando momentos difíceis. Pessoas que se importam com aqueles que estão sofrendo, passando necessidade, com aqueles que estão passando fome, problemas de saúde. Recentemente, eu estive no hospital muitos dias, aqui em Céu Azul, lá em Cascavel, e isso me despertou de um jeito tão grande, porque eu já tinha passado por isso, mas não tão forte. E esse tempo que Deus me fez passar ali, me serviu de uma grande lição. Nós temos que orar pelos enfermeiros, pelas enfermeiras, temos que orar pelos médicos, temos que orar pela saúde do nosso país. Nós temos que orar por tanto doente, tanta desgraça acontecendo. Isso me despertou, isso me fez ser muito mais o terceiro ainda. É algo que eu já experimentei em outras situações, mas que especialmente nesses dias é o que eu tenho experimentado. E é o que você tem experimentado também em outras áreas. Não é verdade? Quando você realmente precisa de algo, você descobre, olha, não funciona bem. Não funciona, precisa de ajuda. Precisa de um apoio. E aí a gente se desperta como um cristão. Você já passou a noite no hospital ou não? Quem já passou aí, levanta a mão. Olha os parceiros aí. Você sabe como que é. Eu vi exemplos disso. Pessoas que fizeram doações. Passei a noite no hospital, sei que é difícil. Eu vou abençoar com uma poltrona naquele hospital. Vou fazer uma doação. Nós podemos fazer isso. Eu vou levar um presente para a enfermeira. Ela não fez nada por mim, mas fez por alguém. Vou levar um presente. Se for um bombom, falar, está aqui, obrigado por ter cuidado de tal pessoa. Obrigado por ter sido benção. Já pensou nisso? Que gratidão. A Eliette aqui é enfermeira. Não sei se tem mais alguma enfermeira aqui no meio. Tem futuros enfermeiros chegando. É um dom de Deus. Gente, é um dom de Deus. Uma pessoa está lá à disposição para fazer o que for preciso pelo outro. E não só essa profissão, muitas outras. Vamos falar do professor, vamos falar do construtor, vamos falar das pessoas que cuidam da limpeza da cidade. Então, meus irmãos, nós somos instrumento de Deus na vida de qualquer um. Basta nós querermos. Diante de um momento de dor, diante de um momento de dificuldade, seja o que for que você enfrentar, você tem duas possibilidades. Ou você se enfiar num buraco e falar, não dá mais para viver, ou você se levantar e fazer a diferença. Eu realmente, de coração, eu admiro, usando esse exemplo, eu admiro muito aquelas mães, aqueles pais que um dia perderam seus filhos, às vezes sumiram os filhos. Desapareceram, Quantas situações que a gente sabe disso? Você passar no pedágio, você pega a folhinha lá, sempre tem a foto de alguém atrás, de alguém que perdeu um filho, ou de um filho. Eu admiro essas mães e pais que têm a coragem de se levantar, em vez de ficar se lamentando, e conseguem. Eu creio pela força de Deus, porque sozinha o ser humano não consegue. Pela força do Senhor se levantar, vestir uma camiseta,
e lutar pela família de outros. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então nós temos essa escolha. Ou nós ficarmos nos lamentando, ou a gente saber que o Espírito Santo de Deus está com a gente, o nosso Deus Consolador. Não tem problema, você chora, você sofre, mas Deus vai te consolar, vai te levantar. Não é de um dia para a noite, é claro, às vezes levam algum tempo, mas Ele vai te levantar. E você vai ser um instrumento de Deus na vida de outros. Meus irmãos, se cada um que está aqui, eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas se cada um dos que estão aqui hoje se levantar como instrumento de Deus, nessa cidade, ou na cidade que você mora, no local do seu trabalho, eu tenho certeza absoluta que essa cidade, o local onde você está, vai ser revolucionado pela palavra de Deus. Amém? Eu creio nisso, eu vivo isso, em nome de Jesus. Ser consolador é um privilégio, olha o que diz em João 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Se você pode, anota esse versículo. É muito importante esse versículo. João 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, está falando do Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, o Consolador, Ele nos consola. Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, está ao meu lado, né? Está nos cuidando, está nos direcionando, mesmo no momento de tanta incerteza, Deus está com a gente. O melhor de tudo é que Deus está conosco. John Wesley, né, que foi o homem que começou esse movimento de avivamento, de oração, né, da Igreja Metodista, há muitos anos atrás, lá na Inglaterra, no seu leito de morte, em seu diário está escrito assim. No seu diário está escrito assim, que a última frase dele foi: e o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém? Fala para o teu irmão assim: Deus está com você. Isso é forte, meu irmão. Deus está com a gente. Você não está com qualquer um. Você não está mal acompanhado. Você está com Deus. E se Deus é por nós, é isso que diz a palavra, não sou eu. Se Deus é por nós. Olha, uma coisa eu tenho certeza, tudo bem. Vamos enfrentar um momento difícil, vamos enfrentar a luta, eu vou, você vai, todos nós. Não tem quem não enfrente. Mas uma coisa eu sei, no final nós vamos vencer. É o que Deus nos prometeu, é o que eu já vivi, e eu sei que é o que eu vou enfrentar no final das outras coisas. E eu espero poder dizer de todo o coração, e o melhor de tudo, é que Deus está conosco. Olha um homem que viveu isso, Barnabé. Em Atos capítulo 4, versículo 36, fala sobre Barnabé. Eu já preguei sobre Barnabé nessa igreja. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, e ele recebeu até um apelido. Barnabé, na verdade, é um apelido, o nome dele era José. Mas ele recebeu o apelido de Barnabé, que significa filho da consolação. Era um homem que parecia com Deus. Era um homem que demonstrava a Deus. Era um homem consolador, que se importava com as pessoas. Seja como Barnabé. Seja uma pessoa que se interesse pelos outros. E a gente sabe que Barnabé foi o responsável para que Paulo não se desviasse, o apóstolo Paulo. Ele cuidou do apóstolo Paulo. A gente fala tanto do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, a gente lê aqui as cartas de Paulo, palavras muito fortes e uma doutrina muito bem elaborada, o amor de Deus por aquele homem, que aquele homem tinha, e as coisas que ele enfrentou e o que ele nos deixou, né, através do Espírito Santo na palavra. Mas a gente antes tem que lembrar então de Barnabé, porque foi Barnabé que ensinou esse rapaz. Foi Barnabé que cuidou dele quando ele estava sozinho. Foi Barnabé que orou por ele. Foi Barnabé que se importou com ele. Está entendendo? Seja como Barnabé. Cuide das outras pessoas. Cuide da pessoa que está aí ao seu lado. A célula é para isso. Para nós nos importarmos uns com os outros. Amor. Cristão precisa. Se não tiver amor, de nada vale. Nós precisamos nos amar. E amar não significa que eu vou fazer tudo por você.
mas significa que eu vou ajudar você, eu vou ensinar você a fazer as coisas. E ensinar você principalmente a fazer o mesmo pelos outros, em nome de Jesus. Diga comigo, glória a Deus. Eu quero ser um filho da consolação. 2 Coríntios 7, versículo 6, diz assim, olha o apóstolo Paulo dizendo, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo está preso, então Tito vem visitá-lo, ele está preso por causa da palavra de Deus, e Tito, que é um discípulo dele, vem visitá-lo. E ele então é confortado, ele é consolado. 2 Coríntios 4, versículo 8 a 11, eu vou esperar você abrir esse texto, que esse texto eu quero que você grave no teu coração. 2 Coríntios 4, versículo 8, até o versículo 11. Diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tudo bem, nós passamos tribulação, mas nós não vamos viver angustiado. Nós somos, às vezes, perplexos com algo que acontece, mas nós não vamos desanimar. Nós somos perseguidos por causa do Evangelho, mas nós não somos desamparados. Nós somos abatidos, mas nós não estamos destruídos. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a palavra de Deus para a tua família hoje. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus é aquele que é capaz de transformar qualquer fraqueza em força. Amém? Deus transforma qualquer fraqueza sua, um momento difícil que você está enfrentando, em força. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Também em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Não precisa abrir, só preste atenção. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. É o que Deus disse para Paulo. O meu poder em você, Paulo, é mais forte quando você está fraco. Quando você está com o seu coração aberto para a palavra. Vamos ser sinceros? Quais são os momentos que nós mais buscamos a Deus? Momento de dor. E é onde Deus mais age na nossa vida, porque nós mais buscamos Ele nesse tempo. É o tempo que a gente fala, Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não tenho nada para oferecer, eu estou tão fragilizado que eu não sei. Olha, às vezes nem força no corpo a gente tem. E aí Deus fala, é agora que eu posso usar você muito mais. É agora que eu posso ser uma bênção ainda mais na sua vida. Posso te dar força que você não tem. Aí a gente passa a não depender mais de nós e passamos a depender de quem? Do Espírito Santo. Família metodista, você que está reunido aqui hoje, dependa do Espírito Santo. Não confie nas suas forças, não confie em si mesmo, mas dependa de Deus, é Ele que te fortalece. É Ele que te fortalece, é Ele que pode te dar força. É Ele que pode te ajudar, em nome de Jesus. Se você não serve a Deus e não entregou a sua vida para Cristo, ou seja, se você ainda não se converteu de verdade, a sua única força é você mesmo. Mas se você serve a Jesus, se você entregou teu coração para Ele, já não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. Já não é mais a tua força, é a força do Senhor. É a força do Senhor te direcionando. E Deus está dizendo que te ama, filha amada, eu vou te mostrar o caminho, fica calmo. Nesse mundo você vai passar por aflição, mas não tenha bom ânimo. O apóstolo Pedro vai dizer assim, olha, não, ele está querendo dizer, né, vou parafrasear o versículo que está escrito lá em 2 Pedro, dizendo que não só nós passamos por momentos difíceis, muitos outros passam. Muitos outros. Muitas pessoas. Então, hoje nós precisamos, além de olhar para nós precisamos olhar para a pessoa que está ao nosso lado. Nós precisamos ter esse olhar consolador, perceber as coisas. Precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Assim também o Espírito de Deus
vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Uma das diferenças das pessoas que servem a Deus e as que não servem, né? Eu sempre falo na igreja que quem falou para você que quando você entregasse a vida para Jesus você não ia ter mais problema, te enganou. Desculpa aí se foi alguém da igreja, né? Se foi alguém aqui da igreja, perdão, né? Se às vezes você entendeu mal alguma coisa que eu falei. Ou se alguém aí fora, um cristão, falou assim, ó, você vai entregar a tua vida para Jesus, teus problemas acabaram. Se você viu isso na televisão, num DVD, o que seja, te enganou, desculpa. Essa pessoa não sabe o que está falando. Porque a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve é uma só. Na verdade são algumas. Mas o que eu quero frisar é a seguinte. Não quer dizer que você não vai enfrentar momentos difíceis. Deus até vai te livrar de muitos deles. Mas quer dizer que até nos momentos difíceis, você tem o Senhor do teu lado. Agora, quem está no mundo, quem não entregou a vida para Jesus, quem não tem essa consolação do Espírito Santo, se abraça em tudo, mas não consegue consolo. Faz de tudo. Faz simpatia, vai num lugar para receber uma benzeção, ou vai num outro para poder fazer um trabalho de não sei o quê, ou vai em algum lugar achando que vai resolver, não vai. Meu irmão, o Senhor nosso Deus, Ele é consolador, é Ele que resolve. Então as pessoas se agarram, não, eu acho que se eu tiver mais dinheiro eu vou resolver, e não resolve. Eu acho que o meu consolo vai ser se eu conseguir ter aquele carro, aquela casa, não vai resolver. Dinheiro não supre isso aí. Por isso que é a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Às vezes eu olho para a minha vida e falo assim, graças a Deus que eu tenho o Senhor, né? Porque no momento de angústia, o que eu ia fazer se eu não tivesse o Senhor? Né? Possivelmente, eu já teria até morrido, já me matado. Era isso que talvez o inimigo tinha planejado para mim. Mas graças a Deus eu tenho o Senhor. E o Senhor é a minha força. Neemias vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, a alegria do Senhor é a força de vocês. O Espírito Santo de Deus é a força de vocês. Se abrace nele, se agarre nele, dobre o seu joelho, clame ao Senhor. Esteja com ele. No momento bom, no momento ruim, é ele que pode te socorrer. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. E hoje é tempo de você ser consolado. E hoje é tempo também de você decidir ser um consolador. De você decidir fazer a diferença. De você decidir também ser um ombro amigo na vida de outras pessoas. O ombro do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Amado Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, meu Deus. Amada igreja, se coloque em pé. Mantenha os seus olhos fechados. Coloque a mão sobre o seu coração. Escuta um pouquinho esse louvor. Esqueça agora um pouquinho as coisas, mas escuta esse louvor. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista. Eu quero perguntar para você, essa palavra tocou seu coração? Abençoa a sua vida?
Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7h30 da noite. Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45 3266 1007 ou então no 9124 5769 ou também pela internet na nossa página web metodistacéuazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje, entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista, uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai, uma família, servindo em amor.